Bom, boa tarde. A gente está caminhando aqui para a segunda parte da aula de hoje. Vamos trabalhar agora uma continuação da unidade 3 que trata sobre direito de propriedade e outros aspectos. A gente vai discutir agora algumas questões ligadas ao direito de vizinhança. Bom, a ideia é trabalhar com vocês alguns aspectos, né? Então, hoje, provavelmente, eu devo ficar nessa primeira parte estrutural, vamos falar do conceito, alguns princípios, natureza jurídica, e, se der tempo, vou destacar algumas espécies, tá? Bom, vamos lá. O direito de vizinhança, ele, durante algum tempo na doutrina, né, ele passou por uma discussão sobre a sua natureza jurídica. As servidões, no aspecto do direito civil, hoje são consideradas direito real sobre coisa alheia, tá? Justamente porque, quando garantidas pelo registro, né, elas dão ao titular desse direito um poder sobre um bem que não é daquela pessoa, né? Então, quando eu penso no direito de vizinhança, é como se eu estivesse pensando que o meu vizinho pode impor uma certa restrição a mim pelo fato dele ser vizinho. E aí eu tenho uma limitação no direito de propriedade, da minha propriedade, né? Essa teoria não é a teoria que prevalece no nosso ordenamento jurídico, tá? Ainda que ela tenha tentado trabalhar com a lógica de que as servidões seriam servidões porque a própria lei diz isso, né? Mas a lei não diz isso, rigorosamente falando, né? O que a gente consegue inferir a partir do nosso ordenamento é que a natureza jurídica do direito de vizinhança ela se aproxima muito mais daquilo que vocês conhecem como obrigações propter rem, que são as obrigações que existem em função da coisa. É uma das características dos direitos reais, né? Por que que a gente diz isso? Porque as obrigações que existem em função da coisa, elas permitem que você pense em limitação aos direitos reais, ou mais especificamente em limitação ao direito de propriedade. Por que isso? Porque são obrigações que se impõem aos vizinhos de maneira recíproca, né? Elas se vinculam, mais do que ao vizinho, elas se vinculam ao prédio, ao imóvel limítrofe, ao imóvel considerado vizinho, nos termos do que diz a lei, né? Ou quem quer que esteja na sua posse. É só a gente pensar num problema de barulho, numa situação em que um determinado morador de um prédio está a reclamar do vizinho que faz barulho. E aí, se vocês pensarem que este imóvel do vizinho é um imóvel alugado, né, a gente está também restringindo aqui o barulho, não só do proprietário, como daquele que o proprietário colocou dentro do imóvel, que seria um possuidor, né, o inquilino, aquele que está alugando o imóvel. Então, a limitação não existe em função da relação jurídica da pessoa, ela existe em função da relação jurídica da coisa, né? Então, eu tenho que respeitar uma norma de silêncio porque naquele condomínio existem outros vizinhos, né? Então, a restrição que está sendo imposta é uma restrição ao bem, no sentido de ser uma restrição à utilização do bem. Essa é a lógica que faz com que a gente defina que a natureza jurídica do direito de vizinhança, pelas normas que estão contidas no Código Civil, é a de obrigações propter rem, tá? Vamos lá. O conceito de vizinhança, ele não abrange apenas as relações de contiguidade. O que é relação de contiguidade, gente? É aquela noção do vizinho de porta com porta, né? De muro com muro. Para os efeitos da lei, vizinho não é apenas aquele que está vinculado por uma relação de contiguidade, tá? Então eu posso admitir que todos aqueles que estão, por exemplo, no meu quarteirão são vizinhos. Só vocês pensarem novamente no barulho. O barulho não respeita limite de porta, ele não respeita muro, né? Se estiver tendo uma festa na esquina e o meu prédio é na outra esquina, eu eventualmente vou escutar o barulho, né? Então, isso é uma norma que ela mitiga essa noção de contiguidade, a norma de vizinhança, tá?
Se eu fosse falar para vocês dos princípios, eu poderia pegar todos aqueles vinculados ao direito de propriedade, né? Mas eu vou destacar três aqui, que são, acho que, na minha visão, os mais importantes. O primeiro é o de que a propriedade deve cumprir uma função social. Ou seja, a lógica de que a propriedade cumpre uma função social é um princípio que está aplicável ao direito de vizinhança na medida em que existe um limite à autonomia privada dos proprietários, né? O meu direito de usar, gozar e dispor, ele é limitado pelo teu direito de também usar, gozar e dispor. E a gente precisa chegar num meio termo aqui para que não tenhamos um uso anormal da propriedade ou um abuso do direito de propriedade, né? O abuso do direito também é considerado, para os fins do direito civil, uma forma de ato ilícito, né? O segundo princípio é o da solidariedade, né? Principalmente quando a gente pensa em limitações que existem em função do direito de vizinhança, em que há uma restrição de um determinado tipo de uso pela necessidade do vizinho, né? E aí eu cito para vocês aqui a obrigatoriedade que a lei traz da gente respeitar, por exemplo, a passagem de cabo, tubulações e outros tipos de equipamentos públicos, né, no nosso terreno, né? Então, só vocês pensarem que se eu tenho um vizinho nos fundos do meu imóvel e que para chegar energia nesse imóvel ele precisa passar pelo meu imóvel, porque precisa botar um poste, senão não vai chegar essa energia, né? Essa limitação é uma limitação de vizinhança. E isso não quer dizer que eu não vá ser indenizado por uma eventual diminuição ou restrição no meu direito de uso. Eu até tenho o direito de ser indenizado, mas isso significa que eu não posso impedir que o meu vizinho tenha acesso à energia, e nem à água, e nem ao esgotamento sanitário, uma infraestrutura pública, né? Mesma lógica se a gente pensar, por exemplo, em serviço de internet, em serviço de TV a cabo, né? Nem sempre você consegue fazer com que esses serviços cheguem pela via pública. Muitas vezes, para acessar um determinado local, precisa passar por outro imóvel particular, tá? E aí, isso que eu falava para vocês traduz também o terceiro princípio, que é o da vedação do enriquecimento sem causa. Então, se existe uma limitação ao meu direito de propriedade por uma questão de utilidade pública, né, no sentido que eu tenho que permitir que passe uma tubulação por dentro do meu terreno. Então, se isso traz um certo limite ao meu direito de propriedade, se assim for definido, eu tenho direito de ser indenizado, porque eu já não posso mais, por exemplo, construir nesse local, não da forma que eu gostaria, né? Teria que respeitar uma determinada limitação por conta da questão estrutural desses cabos, dessa tubulação. Então, isso é uma forma de limitação do direito de propriedade que gera o direito à indenização. Então, se o direito não me protegesse nessa lógica, ele estaria permitindo o enriquecimento sem causa de um terceiro, que está se beneficiando da minha restrição. Essa é a lógica, né, quando a gente pensa a questão da propriedade, dos direitos reais e o direito de vizinhança. Vamos avançar mais um pouquinho. Quando a gente trabalha com o direito de vizinhança, eu posso categorizá-lo em três grandes categorias, tá? E aqui eu estou me aproveitando de uma classificação proposta pela professora Maria Helena Diniz, né, no curso de Direito Civil dela. Bom, vamos lá. Eu tenho três grandes grupos. Quais são? O primeiro corresponde às restrições ao direito de propriedade quanto ao uso anormal dessa propriedade. Então, a gente vai ver na próxima aula quais são as características que estão ligadas ao uso anormal. O que eu posso antecipar para vocês é que o uso anormal, normalmente, ele vem vinculado a segurança, saúde e sossego. Então, normas que violam segurança, saúde e sossego caracterizam, né, normas não, né, condutas que violam saúde, segurança e sossego caracterizam um uso anormal da propriedade. Então, vou dar três exemplos rapidinho aqui, só para vocês pensarem comigo, né? Um determinado imóvel que está, de certa forma, causando um mau cheiro, tá, na região, por conta do depósito de lixo dentro de um terreno baldio, por exemplo, ele é um uso anormal da propriedade, tá? Esse mesmo imóvel
se estiver sendo utilizado por pessoas para a prática de crimes, para assédio de outras pessoas, né? Terrenos baldios normalmente têm essa característica de ter pessoas circulando por ele sem você ter controle nenhum. Isso também caracteriza um uso anormal da propriedade, tá? Então, é nesse sentido que a gente pode pensar a questão da intensidade. E eu posso forçar o proprietário deste terreno baldio a tomar medidas sob pena, inclusive, de perder essa propriedade. A segunda categoria, ou segunda espécie, diz respeito a limitações legais, que são bem semelhantes às servidões. Inclusive, é esse ponto que gera a discussão da doutrina sobre qual seria a melhor forma de classificar o direito de vizinhança. E aqui eu estou falando de restrições quanto à utilização do bem, né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos, né, principalmente na questão da passagem forçada de cabos e tubulações e o escoamento das águas superficiais, tá? Que a gente vai trabalhar na aula seguinte. E o terceiro grupo é o das restrições, esse sim é o mais conhecido por vocês, em sua grande maioria, é o grupo das restrições decorrentes da relação de contiguidade entre os imóveis, né? São os problemas que a gente costuma chamar vinculados ao direito de tapagem e ao direito de construir. É o vizinho que coloca o telhado dele terminando exatamente no teu muro e fazendo com que a água da chuva caia para o teu terreno, por exemplo. É o vizinho que abre uma janela praticamente colada, né, no teu muro que dá acesso à visão praticamente dentro da tua casa, né? É o vizinho que coloca um forno na parede que está esquentando o teu quarto, por exemplo. São situações a gente fala de relação de contiguidade. Bom, eu vou trabalhar apenas com mais esse tópico para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, tá? Dentro do uso anormal da propriedade, que é o primeiro grupo, vocês têm alguns dispositivos previstos no Código Civil, que vão do artigo 1277 ao 1281. Então, essa utilização abusiva da propriedade, que tem a ver com violações relativas ao direito de segurança, saúde e sossego, né, elas levam em consideração, segundo a doutrina, principalmente, né, e a jurisprudência, alguns critérios. Que critérios vocês vão encontrar, então, na doutrina, na jurisprudência, sobre o uso anormal? O grau de tolerabilidade da perturbação, né, aquilo que foge do que é o razoável, a localização do imóvel, justamente porque existem normas do direito urbanístico que regulam determinadas atividades. Então, vamos imaginar aqui a construção de um posto de combustível do lado de um hospital ou do lado de uma escola, né? E a natureza da perturbação ou o tipo de utilização que está sendo dada ao imóvel, né? São esses os principais aspectos. Não é tão simples de fazer essa análise. Vocês vão perceber que existem dificuldades para a gente trabalhar com o uso anormal da propriedade, justamente porque ele impõe aqui uma certa restrição ao direito de propriedade. É difícil de classificá-los, né? A gente está muito aqui vinculado à questão do bom senso, tá? O Código Civil trabalha nos artigos 1280 e 1281 com dispositivos que têm natureza procedimental ou processual, porque ele define que tipo de tutela pode ser utilizada para fazer cessar este uso anormal, né? Então, a gente trabalha aqui com tutelas específicas, né? Ou para remover o ilícito ou para inibir a sua continuidade. E aí a doutrina trabalha aqui, antigamente estava previsto no Código de Processo Civil, salvo engano, hoje não está mais, dois tipos de ações, as ações demolitórias e as ações de dano infecto. As ações demolitórias para remover o perigo iminente, né? Então, vamos imaginar um prédio que está sendo construído sem respeitar essas normas de vizinhança. Então, eu peço a demolição do prédio porque ele não está respeitando as normas de vizinhança. Ou as ações de dano infecto, né? Eu uma vez trabalhei num caso em que o proprietário comprou o terreno
e ele mandou limpar o terreno. E aí a empresa que faria a limpeza do terreno colocou uma máquina, né, um trator, para poder fazer o nivelamento do terreno. E a consequência imediata que isso causou foi que o muro que fazia divisa com uma vila, o muro começou a apresentar rachaduras pela movimentação dos tratores. Né? Eles estavam movimentando terra em cima do terreno, que era um terreno que não tinha nenhuma construção. E aí nós propusemos uma ação não demolitória, porque não tinha construído nada, mas uma ação de dano infecto, que é uma ação que previne que aconteça o dano. Ou seja, qual era o dano que aconteceria aqui? Seria a queda do muro, provavelmente em cima de carros ou pessoas para o lado da vila, se aquela movimentação de máquinas continuasse. Então, o juiz deu a providência pretendida e determinou que o dono do terreno garantisse que o muro não ia cair, já fixando normas e medidas que fossem adotadas por ele para garantir que o trabalho dele não ia fazer com que o muro continuasse rachado ou com o risco de queda. E ele não fez apenas isso, ele foi além. Ele estabeleceu que, se o muro viesse a cair, que o vizinho já estava obrigado a recuperá-lo e ele seria obrigado a indenizar os moradores pelos eventuais prejuízos que fossem ocasionados. Não só por conta dos danos materiais, como, por exemplo, um dano ocasionado aos carros que estavam estacionados na vila, ou também dano à propriedade dos vizinhos, como, por exemplo, um muro que cai e destrói a parede da minha casa, né? Bom, da nossa primeira aula sobre o direito de vizinhança, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu vou interromper a gravação aqui e a gente